Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na nossa programação sobre a ética na vida do crente. E mais uma vez estamos dando continuidade a este assunto que é de suma importância na questão comportamental, a questão moral e, digamos assim, até mesmo a postura do crente em Jesus com relação à ética. E nós já fizemos aqui algumas abordagens relacionadas à ética na vida do crente, de uma maneira geral, abordando todos vários aspectos sobre a vida do crente. Até recentemente falamos ultimamente sobre a ética na vida do pastor, que é um crente que nós consideramos um crente de suma importância na igreja, é a postura do pastor, a ética do pastor. E hoje vamos continuar aqui a nossa abordagem relacionada à ética de um outro tipo de crente, que é o chamado o diácono. Vamos falar sobre a ética do crente na vida do diácono. E eu quero agora apresentar a você o nosso companheiro que está aqui conosco mais uma vez, pastor Fernando Pita. A paz do Senhor, pastor Fernando. Pai do Senhor, pastor Gilson, Pai do Senhor, irmãos. É muito bom estar de novo aqui com vocês. Amém, é sempre bom, né, estarmos juntos aqui em razão de sermos dois responsáveis por esta programação relacionada à ética do crente. O pastor Luiz Fernando Pita está sempre aqui comigo, nos ajudando nessa programação. E é interessante que quando nós falamos em ética na vida do crente relacionada com a função do diácono, é bom lembrar alguns aspectos muito importantes, né, relacionados a essa pessoa, o que ela representa, né, na igreja, o que é o diácono na igreja. Nós definimos muito bem o que é o pastor, quando falamos sobre a ética na vida do pastor. Agora, vamos definir bem a posição do diácono na vida da igreja. Eu convido o pastor Luiz Fernando para iniciar essa palavra, já dando aqui uma primeira ideia, uma palavra introdutória relacionada à questão da ética na vida do diácono. É importante, Gilson, nós usarmos a própria palavra, né? Porque a palavra ela é rica em informações a respeito do servo, né? Do servo que tem uma posição, principalmente uma posição na igreja, e o seu testemunho diante de Deus e diante das ovelhas. E nós podemos, porque o diaconato surgiu em Atos, ali com o crescimento do rebanho depois do Pentecostes, mas nós podemos usar um texto que o próprio Senhor Jesus usou. E está em Lucas, capítulo 6, o verso 45, que fala a respeito daquilo que o Senhor considera como o homem bom. Esse bom aqui não é o conceito humano, é o conceito de Deus, que a gente tem de entender que é o próprio Senhor Jesus, aqui como um trecho do sermão do Senhor Jesus, que diz assim, Lucas capítulo 6, verso 45, diz assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então nós temos de ver que o diácono, ele se inclui aqui. Ele tem de ter um tesouro. E quando a gente fala de um tesouro, são as experiências maravilhosas que o Senhor nos dá na sua presença. Ele tem de ser cheio do Espírito Santo, nós vamos ver isso mais adiante, mas tem de ser uma pessoa de experiência e de amor ao rebanho. E nós estávamos comentando, né? Na própria base da criação do diaconato, o diácono existe porque o rebanho cresceu. Então, se o diácono ele tem como uma função principal, até para a manutenção do seu diaconato, fazer o rebanho crescer. Porque à medida que o rebanho cresce, ele vai servir mais ao Senhor, porque ele vai ter mais pessoas para servir, viúvas, famílias, ou seja, a igreja em si. Eu acho isso muito importante, esse detalhezinho é muito importante. Aquele que ama servir ao Senhor, o diácono que ama servir ao Senhor, ora muito para que haja um crescimento do rebanho a cada dia.
Que aliás é um serviço, né, que não existe, na verdade, dois serviços, né, que é o serviço do ministério Isso. e o serviço do diaconato. Então, o serviço do ministério leva em conta a questão de espiritual, né, a vida espiritual da igreja, a função, no caso do serviço do ministério, é algo específico do pastor. Mas o serviço do diaconato já é um serviço físico, né, exatamente como o pastor Luiz Fernando muito bem colocou. Ele surgiu na igreja primitiva, conforme relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em função do crescimento da igreja. Então precisava de assistência. E o que dá crescimento à igreja, por parte do trabalho do diácono, é exatamente isso, né? Ou seja, ele serve às mesas, ele serve, até tem uma palavra interessante que define o diácono, né, Luiz Fernando, que é servir no pó, né? Isso. No pó quer dizer na humildade, servir no pó quer dizer servir na humildade. Então é um trabalho realmente que exige humildade para ser feito, mas é exatamente um trabalho que produz crescimento na igreja. Uma igreja bem assistida, uma igreja bem servida, uma igreja bem visitada pelo trabalho dos diáconos, uma igreja que os diáconos realmente podem servi-la no seu dia a dia, nas suas necessidades corriqueiras do dia a dia. Realmente, essa igreja tem crescimento. E, aliás, lembrando aqui a expressão, né, do texto que foi lido, em Lucas capítulo 6, verso 45, da abundância do seu coração fala a boca. Então é algo que o diácono fala, mas ele fala em função daquilo que faz de coração. Então é um trabalho realmente de coração. Eu tenho lembrança, Luiz Fernando, do meu tempo ainda vamos dizer assim, de menino de igreja, né? Quando eu era garoto na igreja, que a gente olhava para diácono, tinha até um medo, né? Havia um medo quando passava o diácono, assim, porque era uma autoridade que muitas vezes até a gente não achava estranho a forma de se dirigir às pessoas. Isso tudo bem num tempo em que eu era ainda bem jovem, né? E a gente olhava para o diácono assim, mas na verdade o sentido bíblico do diácono não é esse, de impor medo às pessoas ou de exigir das pessoas, mas é um serviçal, né? Ou seja, alguém que está disposto a servir, né? Eu me lembro de uma experiência, logo assim que eu fui levantado como diácono, me permita contar essa experiência. Os diáconos da igreja que eu estava ali como diácono, da igreja Cristã Maranata, ali no Rio de Janeiro, me chamaram, vamos fazer uma reunião aqui, porque nós queremos conversar com o pastor, porque era um deles que estava fazendo uma colocação que dizia, a igreja não está me respeitando, eu quero pedir ao pastor que peça à igreja para me respeitar. Então vamos lá fazer uma reunião. Eu falei, de jeito nenhum eu vou fazer essa reunião com o pastor, pedir isso para você. Eu falei para ele, porque o respeito nosso com a igreja é quando nós oramos, o Senhor opera. É quando nós vamos trazer uma mensagem e o Senhor traz uma revelação. É quando fazemos uma visita e o Senhor também está naquela visita. A igreja vê e nos respeita porque não é um respeito físico. Não é porque o pastor disse que entendeu? É lógico que eu acho que uma autoridade na igreja tem de ser respeitada mesmo. Mas o maior respeito que nós adquirimos diante do rebanho é quando o Senhor nos usa. E quando a igreja vê que realmente há o Espírito Santo, há a bênção do Senhor. A reunião não foi feita, e aquele diácono buscou mais da presença de Deus e realmente depois a igreja o respeitou e se tornou até um pastor nosso mais adiante. Mas isso é muito interessante porque não é uma autoridade imposta. Quando você falou, quando você era criança, isso deve ter sido de uma igreja tradicional, porque eu também saí de uma igreja tradicional, uma igreja evangélica tradicional, onde o diaconato tinha essa característica, né? Usava até uma faixa até para ser identificado que ele tinha um posto ali e todos tinham aquela autoridade. Mas na obra, volto a dizer, tem de ser respeitado realmente a figura do diácono, mas o maior respeito é quando o povo
ver a operação do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Tanto no ministério, mas também no diaconato, que o Senhor opera grandes maravilhas. Eu fiz questão de contar, porque eu lembrei agora esse testemunho, né? Então, vamos pedir ao pastor, porque o rebanho tem autoridade. Não, a autoridade nós temos que pedir a Deus, que o Senhor nos encha com o seu Espírito, porque a igreja vai ver o Senhor realmente opera na vida daquele servo. Isso é muito bom. E aliás, digamos assim, a maneira como um diácono deve ser visto é primeiramente de acordo com a forma como se originou o diaconato. Exatamente. Né? Como, por exemplo, existiram dois quesitos que foram indispensáveis, foram básicos na escolha dos diáconos. Sim. Que foi exatamente a questão de serem cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então, esses dois, a primeira coisa que normalmente alguém quer ver num diácono é se ele está cheio do Espírito Santo e se ele tem a sabedoria do Espírito Santo. Então, esses pontos, eles são básicos, eles são fundamentais. E a partir daí, todos os outros aspectos relacionados ao diaconato vão ser evidentes, eles vão ser vistos pelas pessoas que olharão o diácono e vão ver que na questão ética, ou seja, para ser diácono, é preciso basicamente ser sábio e ser cheio do Espírito Santo. Eu tenho lembrança de diáconos que o grupo de assistência que eles eram responsáveis, esse grupo cresceu muito em função desses dois quesitos. Era um diácono muito cheio do Espírito Santo e ele era cheio de sabedoria. Então eu estava observando de repente na igreja o grupo dele crescendo muito, ele sendo muito procurado pelos irmãos que queriam assistência dele e normalmente eu fui verificar o motivo, era exatamente esse o motivo. Era realmente um irmão muito cheio de sabedoria e muito cheio do Espírito Santo. Por isso o Senhor usava aquele irmão e por isso a igreja sentia segurança ao procurar aquele irmão, na ausência do pastor, naturalmente, procurar aquele irmão para receber ali alguma orientação, pedir oração, né? Ele sempre tinha um dom espiritual para entregar, né? Então isso realmente é algo fundamental que, vamos supor, na questão de postura do diácono, esses dois aspectos são fundamentais. Você citou no início uma colocação interessante, o servir no pó. Essa expressão, né, não é só com relação à humildade, e é humildade. Na indústria a gente usa uma expressão, né, o cidadão trabalha no chão de fábrica, ou seja, ele trabalha na atuação ali de todas as necessidades. O diácono é aquele que servir no pó é aquele que vê uma pessoa que está frequente na igreja, de repente ela não está indo à igreja, faltam 1, 2, 3 dias, ele procura saber o que houve. Eu não recebi informação nenhuma, mas essa pessoa não falta, ela está sempre, então alguma coisa aconteceu. Aí ele procura ligar, procura se informar e assim, como você falou, ele está sempre orando, ele está sempre se preocupando, ele quer saber se todos foram assistidos do seu grupo de assistência, ele quer saber, o irmão vai fazer o jovem vai fazer uma prova, o irmão vai fazer uma entrevista de emprego, ele procura cercar com os cuidados, aqueles cuidados necessários. Isso é servir no pó, no dia a dia ali da necessidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque ele quer que a bênção de Deus caia sobre aquela ovelha, sobre o rebanho, e ele se alegra quando isso acontece. Isso é maravilhoso, quando nós temos uma pessoa assim, servindo no diaconato na igreja. Você vê, por exemplo, uma das coisas que mais a igreja quer ver num diácono é na questão de postura dele, por exemplo, numa visita. Quando ele faz uma visita a um lar, uma visita a uma família. Então ele normalmente, quando ele é sábio, o que ele faz?
ele normalmente coloca ali à disposição daquela família ou daquela pessoa que vai ser visitada. Ele tem o cuidado de antes entrar em contato com aquela pessoa para poder marcar aquela vez, não chegar de última hora. Dependendo de quem vai estar na casa, se tratar de uma pessoa que o esposo, por exemplo, de uma irmã, né, que não é crente ainda. Então, é sábio da parte do diácono ele se precaver antes, procurar ver antes a respeito desses cuidados, né, para marcar direitinho uma visita, e isso ser feito com sabedoria, e ser feito no sentido de levar também naquela visita algo que seja da parte do Senhor. Porque ele vai sair de lá, as pessoas do lar vão dizer, não, esse diácono realmente ele é cheio do Espírito Santo. Ele é uma pessoa que ele tem sabedoria para agir no caso de uma visita. E junto a isso, eu somo uma coisa também que é importantíssima no diácono, é o testemunho no lar dele. Porque o diácono é casado, é uma das bases do diaconato, né? É ter ali a sua esposa e a bênção de Deus de filhos, né? Mas o testemunho do lar, porque a sua esposa tem prazer de ver o seu esposo, a esposa dele ali tem prazer de ver o seu esposo trabalhando na casa do Senhor. E ela tem também esse cuidado na sua casa. Por quê? Porque ele realmente não separa a igreja do seu lar, não separa a igreja do seu trabalho. Ele tem um bom testemunho também no seu ambiente de trabalho. Por quê? Lógico, é um local de ímpios o trabalho ali, mas ele dá um testemunho, todos sabem que ele é um servo do Senhor. Por quê? Porque ele saiu anunciando? Não, porque ele é sábio, como se portar, como fazer, como aglutinar ali e como fazer com que haja sempre algo de Deus nas suas ações, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque eu, infelizmente, já tive também, como pastor, uma experiência de uma esposa de um diácono vir falar comigo, pastor, pede para o meu esposo ser lá em casa como ele é aqui na igreja. Realmente? Eu fiquei quebrado. Eu falei, vem cá, peraí, o negócio... Não precisa dizer que esse cidadão perdeu o diaconato, porque realmente o Senhor, não fui nem eu que tirei. As dificuldades da sua vida foram tamanhas que ele perdeu o diaconato. Então, faz parte do diácono, seja marido de uma só esposa, a palavra do Senhor nos fala ali, né, das características do diácono, né, além da sabedoria, e ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Isso é importantíssimo. Aliás, a própria questão de autoridade do diácono na questão de ser cheio do Espírito Santo, ela vai se dar exatamente em função do exemplo dele. Porque se ele for a um lar e lá numa visita que seja, ou então até algum problema de ordem de família que ele enfrentar, que ele for procurado na própria igreja, e ele tiver condições de ser um exemplo para aquela situação, isso vai conferir a ele mais autoridade, ele vai ter mais condições de inspirar confiança naquela pessoa que o está procurando para pedir uma orientação com relação àquela situação. É uma situação de lar, é uma situação de família, é claro que vai existir alguma situação que o próprio diácono, por uma questão também de sabedoria, ele vai saber se é o caso de transferir aquele problema para o pastor. Exatamente. Então, naturalmente, o diácono ele pode ser até procurado em certas questões na igreja, mas quando se tratar de alguma questão de foro íntimo, de alguma coisa relacionada à família, casamento, ele vai precisar de ser sábio para poder passar aquele problema, ou seja, transferir aquilo, ou pedir ali para a pessoa procurar o pastor e facilitar o contato daquela pessoa com o pastor, para que o pastor, então, possa resolver a nível de ministério, porque aí já foge um pouco a questão do nível do diaconato, né? Isso é muito importante na questão de sabedoria. Ele fazer o filtro, né? Aquilo que ele pode tratar e aquilo que ele deve levar ao ministério para se ter um resultado melhor, porque aí já entra, né, o corpo na ação
o corpo que eu digo é a igreja, né? E o ministério na ação daquelas decisões. Mas eu não sei se você já viu, Gilson, nas igrejas, que algumas vidas, depois do culto, principalmente um culto que tenha bastante visitante, e uma pessoa, um servo, uma serva, que trouxe um visitante querendo uma assistência, e ela fica ali esperando um determinado diácono que tem o Espírito Santo, que tem a sabedoria do Senhor, ela fica esperando a pessoa olhar assim para ela levantar a mão para ter aquela assistência. Você já percebeu isso? A gente já viu isso na igreja. Por que alguns é mais bem aceito pelo rebanho no serviço do diácono? E eu entendo que são essas características. Tem sempre um dom, tem sempre uma palavra sábia, educado no tratar, e depois, se for necessário, uma visita, pronto para fazer uma visita que vai trazer algum resultado. Isso é muito importante. É lógico que a gente não pode ter essa acepção, né? A pessoa ficar escolhendo, não, eu quero que o irmão ali assista. De repente é do grupo de assistência dela, ela quer que o diácono do grupo de assistência, ou ele quer que seja assistido pelo diácono, que vai dar uma continuidade. Mas os demais diáconos e aquele que deseja o diaconato tem de observar isso. Não é ser preterido pelo rebanho ou ser querido do rebanho, mas ser cheio do Espírito Santo e com sabedoria para que ele possa exercer o que o Senhor quer fazer através da sua vida no rebanho da igreja. É interessante também observar, pastor Fernando, que normalmente os diáconos nas igrejas, eles têm responsabilidades com relação a determinados grupos, né? Grupo de evangelização, grupo de louvor, um grupo de assistência. Então, sempre um diácono é o responsável por um grupo como esse. Tudo bem, há até obreiros que também são responsáveis, mas quando se trata do diácono, o que se espera na postura do diácono é que ele saiba lidar com todas as pessoas do grupo dele com sabedoria, ou seja, sem acepção, sem preferências, dando mais atenção a um do que ao outro. Isso é uma questão também de sabedoria do diácono. Ele saber dosar o seu relacionamento com os irmãos do seu grupo e ter a mesma atenção. Isso é uma questão de sabedoria, isso é uma questão de ética. Ele não pode dar preferência mais a um grupo de irmãos do que a outro grupo de irmãos, ou a mais uma irmã do que um irmão e assim por diante, porque todas as pessoas que estão debaixo da orientação daquele diácono, daquele grupo, essas pessoas são todos servos do Senhor, são todos iguais, né? Perante o diaconato dele, e, portanto, é muito sábio que ele saiba fazer essa distribuição de atenção equitativa para todo mundo, né? Eu me lembro, em cima do que você está falando, Gilson, eu era diácono numa igreja, e isso faz muito tempo, mas na obra, e tinha uma irmã que sempre pedia que orasse pelo filho dela. O filho dela tinha uma enfermidade que era incurável, mas ela, toda vez que levava a criança, ela pedia que o ministério orasse, E o ministério orava, não tinha dificuldade. Mas um determinado dia, o pastor estava ocupado fazendo outras coisas ali e virou assim para um diácono. Quando ela solicitou a assistência, virou: fulano, vai lá orar pelaquela senhora. Aí o diácono prontamente foi orar. Aí o pastor virou para mim e disse: a enfermidade é incurável, ela sempre pede oração. Deixa botar agora os diáconos para orar, porque a gente sabe que isso vai ser constante. Só que o diácono foi e o Senhor curou a criança. Não precisa dizer que esse pastor não está mais no nosso meio, porque a pessoa que lida com isso, né, que faz uma acepção dessa, o Espírito Santo entristece, seja ministério, seja diaconato, seja quem for. Então, o Senhor opera com aquele que realmente, o Senhor opera naquele que
faz a obra. E aquele diácono, na sua simplicidade, foi lá, orou, e o Senhor curou. E a criança ficou curada, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, pastor Fernando. É pena que o nosso tempo já está esgotando, né? Nós vamos encerrar aqui para dar continuidade no outro episódio. Eu quero dizer para aqueles que estão participando conosco que nós vamos dar continuidade a este assunto, vamos falar mais ainda sobre este assunto, e eu te espero na próxima oportunidade para nós darmos continuidade a esse assunto que é de tão grande importância relacionado à ética do diácono na vida da igreja. Até lá então, e a paz do Senhor.